Oi, pessoal, bom dia. Tô vendo que tem bastante gente já da turma 1, né, de laboratório de ALP. Então, acho que o pessoal tá achando a sala. Vamos ver, temos 18 presentes, né? Bom dia. E, bom, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Nakamichi. Quase todo mundo me conhece por Nakamichi. E daí a gente vai ter a disciplina de estrutura de dados. Acho que a professora Ângela já conversou com vocês, né? As aulas teóricas, as segundas e quintas, elas foram divididas e concentradas. Então, na primeira parte foi dada a LP com a professora Ângela e na segunda parte estrutura de dados comigo, beleza? E os laboratórios continuam iguais, tá? Turma 1 com a professora Ângela e a turma 2 comigo. De boa. Laboratório de ALP, que é a aula de quando? Quarta-feira, né? Beleza? E daí a gente vai continuar fazendo exercícios de ALP, vai fazer um projeto, enfim, tá? E daí, possivelmente, algumas aulas com matéria de estrutura de dados também. Mas, muitas coisas de estrutura de dados a gente vai fazer na própria aula teórica, tá bom? No final da aula, então a gente vê a parte teórica, depois faz prática na própria aula, no final da aula e assim por diante. Bom, e por que é dado assim? E por que estrutura de dados? Por que a gente vai aprender isso aí? Né? E qual a diferença de ALP? A gente tem no curso de vocês, né? Assim como na maior parte dos cursos, tem várias linhas de disciplinas, várias linhas de sub-áreas de conhecimento. Uma delas é essa sub-área de programação, que tem várias disciplinas, é uma das linhas mais longas do curso. E daí ela abrange, além das técnicas de programação, alguns paradigmas de programação. Como assim? As técnicas de programação são aquelas cumulativas que a gente vai vendo e vai podendo aplicar em todas as linguagens de programação. E essa é a parte que a gente chama de fundamental do curso. E ela tem a ALP, Algoritmos e Linguagem de Programação, Estrutura de Dados 1, que é Estrutura e Recuperação de Dados 1, que normalmente eu vou chamar só de Estrutura de Dados 1, Estrutura de Dados 2. Depois vai ter outras disciplinas que tem a ver, por exemplo, com orientação a objetos, né, que alguns já viram em Python, vão ver em Java também, e que é o que a gente chama de paradigmas de linguagem de programação. Então, quando eu estava no primeiro ano, né, do curso também, da graduação, assim como vocês, a minha primeira professora era também uma mulher, a Heloísa, que dava aula de programação, falou assim, daí, na época, eu achei até meio bobinho, mas, enfim, tem bastante a ver. Porque na época muita gente estava tirando ou querendo tirar a habilitação. E daí ela falava assim: você está tirando a habilitação? Às vezes na autoescola tem sei lá, um K. Só que na sua casa você pode ter um Gol ou uma Mercedes. Não importa. Você vai aprender lá com com o K da autoescola. Aí você vai chegar, você vai ver todos os princípios, vai ver sobre marcha, partida, frear, etc. Dar sinal e tal, enfim. E daí, quando você estiver no carro da sua casa, que pode ser outro modelo, não precisa ser necessariamente um K, você vai dar uma olhada lá no manual e ver, às vezes a quinta marcha é para cima, é para baixo, ou ele pode ser automático, ou etc, né? Vai ver as pequenas variações e vai conseguir dirigir o seu carro, sem ter que tirar outra habilitação. E isso funciona para as linguagens de programação. Então, depois que a gente vê uma linguagem, ou uma linguagem de cada tipo, uma linguagem de cada paradigma, quando você vai ver outras, daí é só você ver no manual. Em vez de imprimir com um Cout, é com print, ou com printf, e assim por diante.
vê as pequenas diferenças e consegue programar. E daí, como na nossa área, vocês podem imaginar bastante, né, que as linguagens de programação podem se suceder e se alternar. E novas linguagens surgirem, algumas linguagens caírem em desuso, e a gente vai constantemente aprender novas linguagens. E a ideia é que se a gente tiver essa base, a gente vai conseguir olhar no manual, ver, é o nome do comando, em vez de ser X, é Y. E daí continuar programando. É importante ainda que, por exemplo, no caso da habilitação, que você, por exemplo, para carros, né, automóveis de passeio, tipo assim, você tem alguns princípios. Para caminhões ou para motos, você tem princípios diferentes. Esses seriam os nossos paradigmas de linguagem de programação, os nossos modelos. Por exemplo, essa que a gente usa em C, né, que é a linguagem estruturada, ou procedimental, procedural. Dependendo do autor, pode dar nomes diferentes. As orientadas a objetos, as lógicas, as funcionais e assim por diante. As que a gente mais usa hoje são as orientadas a objetos e essas estruturadas, beleza? Então, é legal que a gente veja pelo menos um de cada tipo, pelo menos uma linguagem de cada paradigma. Legal. Em estrutura, em ALP, que vocês acabaram de terminar, vocês viram várias estruturas de controle, né? Principalmente baseado em estruturas de controle. O que eu quero dizer com isso? Bom, qualquer programa em computação, qualquer um, em qualquer linguagem, em qualquer paradigma, beleza? Pode ser escrito com 3 construções básicas, que são sequência, seleção e repetição. Então, todas as linguagens de programação têm que, direta ou indiretamente, dar essas 3 construções. Sequência é executar um comando depois do outro. Esse é o mais simples e o mais intuitivo. Por quê? Porque a gente escreve um comando, depois escreve outro, e o compilador ou interpretador executa primeiro o primeiro comando, depois o segundo comando, depois o terceiro comando e assim por diante. Legal? Então a sequência já é implementada de forma intuitiva, né? Quando a gente programa, a gente coloca o comando que quer ser executado primeiro antes dos comandos que quer que sejam executados depois. Segunda construção básica é a seleção. Então, toda linguagem de programação tem que ter comandos de seleção ou de condição, que é quando a gente seleciona um trecho do programa ou outro trecho do programa para ser executado. E a gente faz isso através de uma condição. Se acontecer alguma coisa, eu faço X. Se não, faço Y. O comando que mais exemplifica esses comandos condicionais é o if else, beleza? Mas tem outros exemplos, switch case, tá bom? Então, todas as linguagens de programação têm que ter também pelo menos um comando condicional. Então, a gente está falando de seleção, sequência, seleção e agora repetição. E a gente tem que ver também comandos de repetição, como vocês viram. Exemplo, for, while e do while. Quando é que a gente usa cada um deles mesmo? Bom, a gente até pode usar em outras situações, mas o mais adequado seria uso for quando? Quando eu já souber quantas repetições eu vou fazer. Uso o do e o do while quando eu ainda não souber quantas repetições eu vou fazer. Eu vou executando e durante a execução eu descubro quando eu terminei e quando não terminei. Beleza? E daí eu vou colocar uma condição, então, no while ou do while. E quando é que eu escolho o while ou do while? O while eu vou escolher quando eu for fazer de 0 a n repetições. Posso fazer várias repetições, inclusive não fazer nenhuma. Por isso que no while eu testo a condição antes de fazer os comandos dentro do while. E no do while eu faço de 1 a n repetições. Ou seja, eu posso fazer várias repetições, mas vou fazer pelo menos uma. Bom, legal. Isso do ponto de vista de estrutura. Sempre eu vou dar umas pequenas pausas assim, que eu tomo água o tempo todo, tá bom? Isso falando de estrutura de controle.
Falando de dados, que agora que a gente vai linkar com estrutura de dados, falando de dados, o que vocês viram em ALP foram, primeiro, os dados básicos. O que são os dados básicos de cada linguagem? São os dados, ou seja, os tipos de informação que a própria linguagem de programação já traz embutida nela para representar os dados e armazenar os dados. Em C, os tipos básicos de dados, quais são mesmo? Char, para caractere, int, para inteiros, float, para ponto flutuante, ou números reais, double, também, só que para precisão dupla, e void. Void também, embora seja tipo nada, né, também é considerado um tipo básico da linguagem C. Vocês viram que eu não falei de bool, B-O-O-L, booleano, tá bom? Tem a boa parte dos compiladores que implementam esse tipo booleano, só para armazenar verdadeiro ou falso. Mas os compiladores não são obrigados a implementar bool. Então, os tipos básicos de qualquer compilador C, C, C++, C, e os derivados, né? São inteiro, char, float, double e void. Legal. E daí você pode armazenar esse tipo de dados, caracteres, números inteiros, números reais. Beleza? Bom, só que os tipos básicos de dados, eles não são tão adequados para se representar dados um pouco mais complexos. Por exemplo, nomes de pessoas, um monte de quantidades. Não dá, né? Então, vocês já começaram em estruturas, em ALP, a ver algumas estruturas de dados. O que são estruturas de dados mesmo? Então, vou colocar já aqui os nossos slides de hoje. E o que são estruturas de dados? Então, as estruturas de dados são os tipos de dados que não são aqueles tipos simples de dados que a gente acabou de falar. São compostos por ele. A gente estrutura os tipos simples de dados para criar o que a gente chama de estruturas de dados. E para que a gente vai querer estruturas de dados? Como vocês já viram, e isso certamente já foi falado pela professora Ângela, eles servem para criar abstrações mais fáceis da gente manipular, ou seja, formas mais fáceis da gente, ser humano, programador, engenheiro, visualizar os dados da nossa aplicação que a gente vai querer manipular. Então, por exemplo, nome. Poxa, muito mais fácil eu visualizar uma variável string, que chama nome, por exemplo, do que se eu tivesse que manipular um monte de caracteres, tipo C1, C2, C3, C4. Nossa, ia ficar muito mais complicado. Pensa nos registros, então, né? Nas structs. Poxa, para eu representar vários dados sobre uma entidade, sobre um objeto, tipo sobre uma pessoa, sobre um produto, sobre um cliente, sobre um fornecedor, seria muito difícil se eu tivesse um monte de variáveis espalhadas. Então, quando eu agrupo, quando eu estruturo esses dados aí numa struct, por exemplo, numa matriz, num vetor, numa string, fica muito mais fácil de manipular. Então, para isso que servem as estruturas de dados, para criar para nós, seres humanos, programadores, desenvolvedores, engenheiros, formas mais fáceis, que a gente costuma chamar de abstrações, formas mais fáceis da gente visualizar os nossos dados e os nossos problemas. Beleza? Bom, legal. E vocês já viram várias estruturas de dados. Por exemplo, essas que a gente falou. Vetores, matrizes, strings e structs, ou registros. Tá bom? E para que agora a gente vai entrar em duas disciplinas chamadas de estrutura e recuperação de dados? Bom, e o que essas novas estruturas de dados têm de diferente das estruturas de dados que vocês viram até agora? Só um minuto. As estruturas de dados que vocês viram até agora são chamadas de estruturas de dados estáticas. Como assim? Bom,
Além delas serem estruturas de dados já, porque elas são compostas de vários tipos simples de dados, elas são, como a gente costuma dizer, elas são alocadas em tempo de compilação. Como assim? O compilador C, quando ele está analisando o código do programa, o programa fonte, né, o código fonte, ele vê lá a declaração de uma variável. Por exemplo, vamos imaginar um tipo simples, int i. Ele vê lá, vou ter declaração de variáveis inteiras, por causa do int, que dá o tipo. Qual é o nome da variável? I. Aí o que o compilador faz? Ele aloca, ou seja, ele reserva um tanto de bytes necessário para a variável i. Beleza? Na maior parte, a gente vai ver esses números, enfim, vários desses detalhes na sequência, né? Hoje é só a apresentação da disciplina. Mas a maior parte dos compiladores aloca 4 bytes para cada inteiro. Alguns compiladores, principalmente se você tiver com macOS, rodando Xcode em cima, vai alocar 8 bytes para cada inteiro, beleza? Então, principalmente para inteiro tem essa variação. Nos meus exemplos, normalmente eu vou dizer 4, para não ficar toda hora. 4 ou, se for, tarará, 8, tá? Usualmente 4 bytes, então, para inteiro. Daí vocês vão descobrir para os outros tipos lá, tá? Para char, vocês devem imaginar que seja 1 byte, legal? Quando a gente viu a tabela ASCII, a gente viu que os caracteres são 128 na tabela ASCII básica, né? De 0 a 127. E com 7 bits, eu consigo representar já os 128 caracteres, beleza? Por quê? Porque 2 elevado à sétima dá 128, beleza? Bom, a gente chegou a falar na aula de laboratório que o 8º bit, na época, quando se transferia muitos dados nas linhas de comunicação antigas, dava muito erro. Então, eles usavam um 8º bit, lembra que 7 bits eram usados para os dados, para os caracteres ASCII, por exemplo, e um 8º bit é usado para controle de erros, e é chamado de bit de checksum, tipo checagem de soma. Então, para algumas transmissões, todos os caracteres, todos os bytes, daí conjunto de 8 bits, né, tinham que ter um número par ou ímpar de bits. Então, suponha que a paridade fosse par numa dada transmissão. Então, se nos 7 bits do caractere ASCII tivesse um número par de uns, o 8º bit era completado com 0, para manter o número par de bits. Se nos 7 bits do caractere ASCII fosse um número ímpar de uns, por exemplo, tivesse 3 uns, o bit de controle, o bit de checksum, era completado com 1, para que aquele byte lá também tivesse um número par de uns. Legal? Na recepção, quem recebesse os dados contava quantos bits tinha cada byte. E todos os bytes que tivessem número par de uns eram considerados corretos. A transmissão foi correta. Se tivesse um número ímpar de uns, ele considerava que tivesse sido errada e descartava, tipo, jogava fora esse byte. Beleza? Bom, esse método de controle de erro, ele, enfim, é um método bem simples, era usado, sei lá, década de 40, 50, 60, principalmente, mas é de onde vem a nossa tabela ASCII, que a gente usa até hoje. Depois tem outras tabelas ASCII ampliadas, com mais caracteres, tá bom? Bom, então, nossa, todo esse parênteses para justificar que os chars normalmente usam 1 byte, né? 8 bits, os inteiros 4, os floats 4, os double 8 e assim por diante. Mas a gente vai descobrir em laboratório, tá? Fazendo, inclusive, se a sua instalação, seu compilador rodando em cima do seu sistema operacional, no seu ambiente, tipo se o inteiro tem 4 ou 8 bytes. E que implicações tem isso? De boa? Bom, também os tipos estruturados, as estruturas de dados que vocês viram até agora, também são estáticas. Como assim? Por exemplo, se você declara um vetor com 10 inteiros,
o compilador, quando ele vê lá, por exemplo, int vetor 10, beleza? O que ele fala? Ele fala, é um tipo inteiro. O nome da variável chama vetor e tem 10 posições. Se cada inteiro ocupar 4 bytes, ele vai falar, vai ter espaço para 10 inteiros, eu vou alocar 40 bytes. Então, a sua variável vetor vai ter 40 bytes. Legal? E a mesma coisa para as matrizes. Daqui um pouco eu faço um parênteses para as strings. Bom, aí ele alocou aquele número de bytes lá. Por exemplo, o nosso exemplo, 40 bytes. Se você não armazenou nada no vetor, ele continuou usando os 40 bytes. Ele já alocou, já reservou para você. Já pegou da memória. Normalmente eu vou chamar de alocou, tá? Já fez essa alocação da memória, já pegou os 40 bytes. Mesmo que você não armazene nenhum dado no vetor. E o pior é que se você declarou um tamanho de 10 inteiros, se você tiver que armazenar 11, 12 ou 15 inteiros, você não pode. O que você teria que fazer? Você teria que voltar para o programa, reprogramar, né, alterar isso aí e recompilar o programa. E se fosse um programa tipo de cliente, você teria que redistribuir. Se fosse um app, por exemplo, que você tivesse desenvolvido, você teria que redistribuir o programa. Tipo, atualizar, né? Colocar nova versão, até todo mundo baixar e tudo mais. Beleza? Então, são estruturas estáticas. Beleza? Tipo, você pediu, o formato ficou fixo e principalmente o tamanho ficou fixo. Bom, nosso parênteses aqui é que no C++, string você pode até declarar sem tamanho. Embora nos exemplos que eu vi, foram poucos, mas quem postou aqui do laboratório 2, colocava, para declarar string, colocava char, aí um node, tipo, char nome, e entre colchetes um tamanho, igualzinho o vetor, beleza? Ótimo, daí vale a mesma coisa para string do que a gente falou para vetor. Se você declarou um nome com 30 caracteres, ele vai ter 30 posições para inteiro, para achar, beleza? Lembrando sempre que no caso de char, as strings terminam com zero, com null. Muitas vezes a gente costuma chamar de /0, que é o zero na tabela ASCII, o null, beleza? E daí a gente sempre tem que declarar com um caractere a mais para comportar esse null. Bom, voltando, nosso parênteses é que no C++ a gente até poderia declarar a string sem tamanho máximo. Tipo, em vez de declarar char nome 30, a gente poderia declarar string nome. E daí, a gente poderia pensar em princípio, e daí nome não tem tamanho fixo. Mais ou menos assim. Como funcionaria? Como funciona no C++? Relembrando vocês. Quando você faz a primeira atribuição para aquela string, o compilador vê quantos bytes você pediu, tipo num getLine, por exemplo, e aloca um tamanho para aquela string. E daí cada compilador tem alguns tamanhos já pré-estabelecidos. Então, por exemplo, se os tamanhos fossem, só como exemplo, 100, 200, 500 e 1000 bytes, por exemplo, se você declarou uma variável pequenininha, né, se você preencheu lá no teclado, lá no getLine, um tamanho pequeno, ele vai alocar só 100 bytes. Se ele precisar de mais ao longo do tempo, né? Se você for mexer na string, ler outro valor para aquela string e precisar mais do que 100 bytes, ele desaloca aqueles 100 bytes e ele aloca 200 bytes. Tipo, nesse exemplo que ele tem strings de 100, 200, 500 e 1000 bytes, por exemplo. Tá bom? Mas eu acho que na maior parte dos programas de vocês usam já com tamanho fixo. Legal, é um pouquinho mais rápido, inclusive. Tá bom? Quando vocês fazem, tipo, char nome com 30. Eu prefiro assim também. Tá? Mas, com essas estruturas de dados estáticas, facilitou bastante a vida, né? Já sabemos fazer vetor, matriz, e as structs já facilitam um monte de aplicações. Só que a gente continua com aquele problema.
Se a gente declarar, por exemplo, um vetor de structs de 100 posições para armazenar clientes, daqui a um pouco a loja tem mais de 100 clientes. Se eu declarar com 1000, daqui a um pouco vai ter 1000 clientes, mais de 1000 clientes. Então eu vou declarar tudo com o tamanho máximo. Nossa, mas daí eu vou gastar memória pra caramba. Pô, chato isso, né? Então, daí que vem as nossas disciplinas, a estrutura de dados 1 e 2, que é quando a gente vai trabalhar com estruturas de dados dinâmicas. Bom, qual a diferença das estruturas de dados que vocês já viram, que eu vou chamar de estáticas, para as estruturas de dados dinâmicas? Nas estruturas de dados estáticas, o compilador faz uma pré-alocação da memória que ele vai usar. Legal? Como a gente falou. E na alocação dinâmica, conforme a gente for precisando de dados, o compilador vai alocando mais dados. Pô, isso pode ser legal, concordam? Por exemplo, eu tenho uma matriz, um vetor de structs. Eu declarei com 1000 posições. Só que, nossa, por enquanto eu não tenho quase ninguém para cadastrar e estou usando um espação de memória. E a pior é, quando eu tiver mais de 1000 itens para cadastrar, eu não vou poder cadastrar mais. Bom, na alocação dinâmica, se eu não tenho nenhum dado para armazenar, eu não vou gastar nenhuma memória. Se eu tiver um dado para cadastrar, um registro para cadastrar, eu vou alocar e, portanto, vou usar só o espaço de um registro. Se eu tiver 1000 registros, eu vou usar o espaço de 1000 registros. E se eu precisar de mais, eu vou pedindo mais memória. Conforme eu for querendo cadastrar mais dados, eu vou pedindo mais memória. Em outras palavras, eu vou alocando mais memória. Também, se tiver algum registro que eu não quero mais, eu posso liberar a memória dele. Legal? Até quando? Enfim, até o infinito? Não, porque nossa memória é sempre finita. Ela pode ser muito grande, mas ela é sempre finita. E a gente tem ainda um outro detalhe, porque o tanto de memória que a gente tem na nossa máquina é diferente do tanto de memória que a gente tem para o nosso processo. Então, o compilador, a gente também pode mudar isso, ele vai criar um tamanho do nosso programa que a gente vai poder alterar. Então, a gente vai trabalhar com a memória daquele programa. Bom, outro parênteses aqui. Nas primeiras aulas, nas primeiras semanas, eu vou fazer bastante parênteses, tá? Para ter certeza que todo mundo vai falar a mesma língua. E eu gosto de falar, tipo, que tipo, linguagem técnica mesmo, né? A gente tá fazendo engenharia, pô. Então, um parênteses sobre isso. Qual que é a diferença de programa e processo, tá? Estou fazendo o meu programa e eu vou falar alguma coisa de vez em quando. Processo, tá? Qual é a diferença? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Bom, pensa no seu equipamento aí. Pode ser no seu celular, no seu desktop, no seu note, sei lá o quê. Você pode ter um HD, um SSD, por exemplo. Podia ser em célula, enfim, tá? Vou chamar de HD. Se for SSD, dá na mesma, beleza? Lá dentro desse seu HD, você tem, suponha, 1000 programas instalados. Suponha, 1000 programas. Suponha em um dado instante, tipo agora, nesse instante. Você não está usando você não está executando todos os programas, concordam? A maior parte dos programas nem estão sendo executados. Suponha, de novo, que você esteja executando 5 programas. Legal? Os outros todos vão ser tratados pelo sistema operacional como se fossem arquivos. Eles não vão dar tanto trabalho para o sistema operacional. Beleza? Eles estão estáticos lá, parados, não estão sendo executados. Esses 5 programas que você está executando, esses sim são caras especiais. Os programas que a gente está executando, a gente dá o nome de processos, beleza? Bom, esses processos têm que estar na memória RAM, para serem executados. Legal. E eles vão
eles vão normalmente se alternando, como num regime que a gente chama de compartilhamento de tempo, ou time sharing. Normalmente a gente tem mais processos do que processadores, concordam? Por exemplo, você pode ter 2, 4, 8 cores, por exemplo, ou outro número qualquer, isso é um exemplo, e você pode ter outro número de processos rodando, inclusive mais processos do que cores, mais processos do que processadores. Então, como é que você consegue executar, ou como é que o computador, né, o sistema operacional, consegue gerenciar mais processos do que processadores, mais processos do que cores, do que núcleos de processamento? Fazendo time sharing, ou seja, para cada processador, em cada processador, ele executa um processo por um delta T, tipo 5 milissegundos. Aí, terminado esses 5 milissegundos, ele pega o próximo, pega o próximo. Então, imagina que você tivesse como os processos são executados num tempo menor que o nosso tempo de reação, que é calculado em 200 milissegundos, 0,2 segundos, a gente tem a impressão que os processos estão todos executando em paralelo, todos executando ao mesmo tempo, beleza? Independente se a gente tiver só, tipo, 2 cores e está rodando um monte de processos, beleza? Bom, como esses processos têm que estar na memória, eles eles não têm, normalmente não, eles quase nunca têm o mesmo tamanho que a sua memória física, né? Tipo, se você tem, sei lá, 8 ou 16 GB, seus processos normalmente são bem menores. Então, quando a gente compila o programa, o nosso compilador C ele vai gerar um código com certo tamanho. E daí, na alocação dinâmica, a gente vai poder pedir memória quanto quiser, até o limite dessa memória que o compilador gerou para a gente. Beleza? E daí um outro desafio para a gente, um outro exercício para a gente vai ser descobrir qual é essa memória. Beleza? Então, e daí a gente vai trabalhar com as estruturas de dados que a gente vai ver durante o semestre. E o nosso grande desafio, então, vai ser poder. É um desafio e uma coisa super legal, né? A gente vai ter essa possibilidade de ficar pedindo memória e liberando memória conforme a gente precise. Isso vai dar uma independência super grande para a gente, tá? Então, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Parece que descompartilhou os slides, né? Tinha travado sua voz, mas agora voltou. Minha voz vocês estão escutando? Agora sim, professor. Por um momento tinha parado sua voz. E os slides não. O slide também não. Eu vou sair aqui para tentar compartilhar os slides de novo. Eu acho que caiu minha conexão, que eu fico no desktop e no celular. Daí eu falo com vocês que eu acho o microfone do celular melhor. E daí caiu. Aí eu vi que apareceu 4G aqui. Bom, estou sem internet aqui. Bom, não importa. Se não tem, não tem. Bom, pelo menos estamos com voz. Então, eu vou ler para vocês aqui o plano de curso, tá bom? É bem simplesinho. Esse arquivo tá também no Canvas de vocês, na pasta arquivos. De boa?
Aqui, conectou. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se vai. Isso, acho que foi. Deixa eu voltar aqui também pro Wi-Fi. Legal? Voltei agora pro Wi-Fi. Continuam me ouvindo? Beleza? Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Sim, tá normal. Joia. Então, vamos lá. Nosso plano de curso. Objetivos gerais: compreender e utilizar estruturas de dados como tipos de dados abstratos. Foi o que a gente estava falando. Legal? Usar essas estruturas de dados como abstrações, então, da nossa aplicação. De boa? Objetivos específicos: estabelecer critérios para a escolha das estruturas de dados mais adequadas para a resolução computacional de problemas. Isso é muito legal, da gente, conforme a gente for aumentando o nosso rol de estruturas de dados, né? Você já tem vetores, matrizes, strings, structs, a gente vai ter outras, a gente desenvolver esses critérios para usar o que for melhor. Tipo, mais rápido, mais seguro e que gaste menos memória, beleza? E implementar programas usando estruturas de dados. De boa. E menta. E menta são os grandes assuntos nossos, né? Então, estuda as estruturas de dados como tipos abstratos de dados e apresenta problemas que usam as principais estruturas de dados lineares e hierárquicas. Então, aqui estão as estruturas de dados que a gente vai ver. Listas, filas, pilhas, árvores, beleza? E árvores. Alguns tipos de árvores discutindo algoritmos que implementam. De boa, Carlos. Tá bom. Então, a gente vai ver algumas estruturas de dados, daí são essas, mas de boa. Duas estruturas de dados a gente tem que prestar atenção, principalmente listas e árvores. Filas e pilhas, se a gente tiver aprendido listas, vai ser muito fácil. Então, a gente vai perder bastante tempo estudando listas, e daí a gente já vai ter, tipo, metade do curso. Avaliação. A gente vai ter vários exercícios e um projeto, beleza? E daí os pesos estão aqui, 40% e 50%, e 10% do projeto integrado. Legal? Como vocês sabem, o foco do projeto integrado é em algumas disciplinas, e daí algumas disciplinas dão foco e peso super grande para o projeto integrado, né? E daí as outras disciplinas dão pesos menores. Eu acho que a LP também era 10%, tá bom? E aqui tem bibliografia. Tem um monte de livros de estrutura de dados na biblioteca digital de vocês, na internet. Vocês vão achar, é bem tranquilo, estruturas de dados ou estruturas de dados em C, tá? Tem várias. Então, essa é o nosso semestre, né? Um resumão do nosso semestre. Tá bom? Daí, deixa eu ir abrindo aqui que eu acho que eu devo ter caído com aquela queda da internet. Deixa eu ir logando de novo, caí. Tá. Vocês sabem que na semana que vem a gente vai ter a semana integrada. E daí, a gente até fez uma consulta, eu, professora Ângela, ontem, professor Ivan, e depois vem um informe do centro dizendo que todas as aulas estão suspensas na semana que vem, de segunda a sexta-feira. Então, mesmo os professores que gostariam de dar aula, não, né, é para não dar aula, beleza? Então, a gente vai retomar no dia 27, beleza? Então, no dia 27, e daí segundas e quintas comigo, tá? Quem já fazia laboratório comigo continua fazendo, quem fazia com a professora Ângela continua fazendo na quarta. Então, segundas e quintas comigo, os links estão no Canvas, de boa? E
última coisa para a gente fazer nossa chamada. Eu vou fazer aqui com a lista de quem está logado, que daí você que está presente, né? E os demais. Alexander tá aí? Ariane Barros, estou vendo aqui. Arthur, ok. Breno. Arthur Henrique. Augusto Arbulo. Bruno Amorim da Silva. Bruno Melara. Carlos, ok. Peraí. Carlos Fontes. Carlos Antony tá aqui. Ah, não, mas beleza. Show. É que eu tô seguindo aqui já. César tá aí. Davi. David. Elias. Emílio. Felipe. Cadê? Tayar. Gabriel Garcia tá aí? Gabriel Masson tá aí? Gabriel Nicolete? Gabriela, Jean, Guilherme Henrique, Guilherme Marrete, tá aí? Guilherme Guidetti, tá aí? Gustavo Brunoro, Gustavo Pérez, Gustavo Piovesan, tá aí? Henrique, João Ricardo, João Vitor Vidal, João Vitor Gomide, João Vitor Prates. Kevin tá aí? Leonardo, Luan, Lucas, Manuela, Miguel, Murilo tá aí? Trique, Pedro Alberto, Pedro Lotufo, Pedro Porto, Rafael Melari tá aí? Ricardo Schreiber, Rodrigo Costa, Sérgio, Thiago Santos, Tomás Xavier, Vitor Marcelo, Vinícius Borim, então, de novo. Se bem que aqui é uma hora aula, né? Quase não vai influenciar na presença de vocês. Se alguém tiver aí, por favor, João Vitor Prates. Ah, não, coloquei. Tá. Então, desses que estão em laranja aqui, se tiver alguém presente, tá? Alexander, Arthur, Henrique, Arthur Arbulo, Bruno Amorim, Bruno Melara, Gabriel Garcia, Gabriel Masson, Gabriel Nicolete, Guilherme Marrite, Guilherme Guidetti, Gustavo Piovesan. Gustavo Piovesan tá aqui, professor. Beleza. Kevin, Leonardo Bercelo, Murilo Malvese, Rafael Melari, Ricardo Zaninelli, Rodrigo Costa, Thiago Santos, Tomás Xavier, Vinícius Borim. Tá bom? Vou confirmar então. Vitor Vidal. Ah, não, já coloquei. Tranquilo. Beleza, moçada, então. Boa semana integrada para vocês. Aproveitam, vejam as coisas interessantes. Aproveitem, como eu falei para a turma de laboratório de quarta, vejam as empresas que vêm, com que elas trabalham, para ficar de olho, porque num outro momento, talvez no final do ano que vem, né, na mesma época do ano que vem, talvez já estejam querendo escolher empresas para estagiar.
Então já comecem a ficar de olho nas empresas da região, que tem parceria com a PUC, nas pessoas, com que elas trabalham. Tá bom? Bom, deu o horário certinho. Vocês têm outra aula, eu também, agora às 8. Então, obrigado pela presença, pessoal. E até dia 27. Obrigado, até. Valeu, professor. Valeu, 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 professor. falou, até. Ah, não, Carlos, de boa, coloquei presença para você. Fica tranquilo. Até mais. Bom, vou deslogar porque eu vou para outra aula, tá? Tô na hora da outra.